O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nessa semana missionária que antecede a semana da Jornada Mundial da Juventude. Esse ano, por graça de Deus, no Rio de Janeiro, quando foi anunciado há 2 anos atrás pelo Santo Padre, lá em Madrid, que a jornada seria aqui. Nós ficamos esse tempo nos preparando para esse grande encontro com o Santo Padre, mas com toda a juventude espalhada pelo mundo inteiro. E a temática dessa jornada é exatamente esse ide ao mundo inteiro e anunciai a boa notícia, anunciai o Evangelho a todas as nações. E hoje, nessa quarta-feira, onde nós celebramos esses mártires que estavam vindo para evangelizar o Brasil, bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros, dentre eles mais um sacerdote, um diácono, 14 irmãos e os outros todos estudantes, não conseguiram chegar até o nosso território para anunciar essa boa notícia, anunciar essa boa nova, a boa nova da salvação, a alegria da salvação aqui no nosso território, porque foram encontrados por um navio ali nas Ilhas Canárias, no mar. Eles estavam vindo, tinham se preparado durante 5 meses de oração, orando incessantemente, orando, se preparando diante de uma cruz. Aqueles 40 missionários se prepararam para anunciar a boa notícia. E quando chegaram ali nas Ilhas Canárias, encontraram um outro barco que estavam lá homens hereges que não compreendiam a missão, e principalmente que eram inimigos diretos da igreja. Era uma embarcação de calvinistas que atacaram a eles porque souberam que eles eram católicos. Souberam que eles eram católicos. E naquele momento, o padre Inácio de Azevedo, ele se dirigiu aos irmãos e disse a eles: irmãos, preparemo-nos todos, porque hoje nós vamos povoar o céu. Ponhamo-nos todos em oração e façamos de conta que essa é a última hora que nós temos de vida. E eles começaram em alta voz, irrompendo, e entregue a vida à vontade de Deus,
enquanto os hereges os cobriam de injúrias. E o padre Inácio direcionou-se a eles e disse: não vamos fazer o que o capitão da nossa embarcação disse. Nós não vamos combater com as armas. Nós vamos defender a fé da Igreja de Cristo, a fé católica, a fé da Igreja Romana como a nossa própria vida. E foi exatamente o que eles fizeram. E eles foram sendo atacados, machucados, mortos, jogados ao mar, agonizando. O padre o Inácio de Azevedo direcionou-se a eles, já ferido na cabeça, exclamou: filhos, não temais, esforçai-vos, ó meus filhos, que grande mercê é essa de Deus. Ninguém tenha medo, ninguém tenha fraqueza. Essa palavra precisa ecoar no nosso ouvido hoje, que nós celebramos, por isso o padre está de vermelho, o martírio desses nossos irmãos, a entrega de vida que eles fizeram em defesa da fé. E é muito bom nós entendermos isso, que a maior defesa da fé é dar a vida pela fé, é ser capaz de derramar o sangue. Uma vez, quando eu estava na teologia, e aconteceu um fato um pouco desagradável, uma situação que estavam num pé de guerra dois grupos de cristãos, nós católicos contra um outro grupo. E eu estava partilhando com os seminaristas que eu não estava de acordo de nós ficarmos nos atacando. E eu não estou mesmo. Ontem, eu sempre, nas terças-feiras, eu vou na casa do professor Felipe Aquino, para a gente partilhar um pouco, discutir algumas ideias, a própria teologia. E nós conversávamos ontem que hoje, no tempo atual, na conjuntura atual que nós vivemos, política e social, se nós não estivermos unidos como cristãos, o inimigo vai avançar e vai vencer. E eu dizia: gente, nós não podemos colocar incendiar isso, nós temos que entender. E aí um irmão falou: a partir de hoje, eu não acredito mais em você, porque você não está defendendo a fé católica. E eu disse para ele: você está no início da teologia, e um dia você ainda vai entender que a fé não se defende com microfone, mas que a fé se defende derramando o sangue por ela. Milhares e milhares derramaram sangue pela fé sem pegar num microfone, entregaram a vida. Nós não somos chamados a ficar agredindo uns aos outros, mas defender, como Inácio de Azevedo falou: nós não vamos enfrentar os calvinistas com armas, mas, meus irmãos, defendamos a fé de Cristo, a fé da Igreja Católica, da Igreja Romana, com a nossa entrega, com o nosso sangue. Coragem, dizia ele, coragem, ó meus filhos, ninguém tenha medo, nada de fraqueza. E veja, a primeira leitura nos coloca diante do livro do Êxodo, no capítulo 3. Essa leitura do Êxodo é espetacular, quando Moisés, e aí nós precisamos entender, depois que José do Egito morreu, o povo começou a crescer, o povo de Israel, que tinha ido para lá porque José acolheu, começou a crescer, se multiplicar muito. O faraó morreu, um outro faraó assumiu o reinado e ele começou a ficar preocupado. O seguinte: esse povo está crescendo demais, daqui a pouco eles vão tomar o nosso país. Então nós vamos baixar um decreto que todas as crianças do sexo masculino que nascerem devem ser assassinadas, mortas, jogadas no rio. E foi esse o decreto. Veja bem como as crianças já são ameaçadas na sua incapacidade de reação desde lá do início. Mas aí a mãe e a irmã
de Moisés quando ele nasceu, não fizeram o que estava no decreto. Pegaram a criança, colocaram num cestinho. A filha do faraó estava tomando banho no rio embaixo, e elas colocaram, tem até um negocinho que chama Moisés, não tem, de carregar a criança? É por conta disso. Colocaram Moisés naquele cestinho, ele foi descendo a água, chegou na filha do faraó, ela ficou encantada com a criança, a mãe estava acompanhando junto com a irmã, e ela falou para a irmã: arrume uma mulher, uma hebreia, para que ela possa amamentar essa criança. E a mãe foi lá, amamentou Moisés até ele desmamar. E Moisés foi criado na corte, no palácio, no meio do povo egípcio, junto com o faraó. Mas um dia ele saiu e ele testemunhou uma briga de um egípcio e de um hebreu, e ele ficou do lado do hebreu, do lado do seu povo. Ele ficou do lado daquele irmão. Ele sentiu no coração que ele tinha que defender, e ele defendeu. Infelizmente aconteceu uma morte, eles enterraram aquele egípcio na areia, mas tinha outro que acabou vendo aquilo. No outro dia ameaçou Moisés: agora você vai me matar como aconteceu com aquele egípcio ontem. Moisés teve que fugir, foi embora, e nós chegamos na leitura de hoje. Veja, Deus se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus que se manifesta ali naquele monte e que atinge aquele coração, o coração daquele homem, por causa de um motivo. E qual era o motivo? A opressão que o povo de Israel estava vivendo no Egito, a escravidão que aquele povo estava vivendo no Egito, aquela opressão que eles estavam passando, aquele clamor de dor, de escravidão, de humilhação, de injustiça, chegou até o coração de Deus. E eu preciso dizer para você: Deus está do lado daqueles que estão sendo injustiçados. Deus está do lado, e Ele se coloca do lado daqueles que estão sendo oprimidos, machucados, feridos. Deus se coloca do lado daquele que sofre, daquele que padece, daquele que enfrenta dificuldades. Mas de uma maneira muito concreta, eu queria levar você a uma reflexão. Quem hoje tem sido mais oprimido, atacado, ferido, injustiçado? Quem são aqueles que hoje acabam não tendo voz, não tendo vez de se manifestarem, e muitas vezes de gritarem com a sua própria voz pelo socorro de Deus? Quem são aqueles e aquelas que o sangue deles, o sangue delas, está clamando por justiça no Brasil e em diversas nações do mundo inteiro? Quem são esses, meus irmãos católicos, meus irmãos cristãos, minhas irmãs cristãs? Quem são esses que estão clamando por justiça no Brasil e que insistem de todas as maneiras em continuar os injustiçando, em continuar derramando esse sangue inocente, em continuar não permitindo que eles nasçam? São as crianças no ventre das suas mães que estão sendo abortadas aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, e que aqui no Brasil querem aprovar essa lei do aborto a qualquer custo, até mesmo mudando a linguagem. Veja, eu vou ler a palavra de um bispo da Igreja Católica, uma nota pastoral. Veja o que esse bispo vai dizer. Irmãos e irmãs, diocesanos de Frederico Westphalen e demais católicos e pessoas de boa vontade, com amargura na alma, mais uma vez, eu vejo-me obrigado a escrever uma nota pastoral
em relação à questão do aborto e a sua implementação no Brasil. No último dia 4, alavancado pelo apoio e pressão do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados, o Congresso Nacional enviou para a sanção da Presidente da República o PLC número 3 de 2013. Tal projeto foi aprovado em regime de urgência, ou seja, sem dar o devido tempo exigido pela gravidade da proposta para os congressistas pudessem analisar e principalmente escutar a sociedade civil em relação ao texto em questão. Os defensores da implementação do aborto no Brasil usaram uma estratégia muito bem preparada, sabendo que jamais passaria pelo Congresso algum tipo de projeto que diretamente permitisse a implantação do aborto. Trocaram termos e palavras, sem contudo desviar um só milímetro de suas intenções. O puro e simples encaminhamento para a aprovação do aborto de fato. O artigo 1º do projeto, que prevê o atendimento emergencial integral de vítimas de violência sexual, é depois manipulado pelos abortistas no artigo 3, no artigo 3º, no parágrafo 4º, através de uma profilaxia da gravidez, que deve ser simplesmente entendida como a autorização para o aborto. Não se encontra naturalmente no texto a palavra aborto, mas as intenções são suficientemente claras. Proporcionar aos profissionais da medicina e do direito a base legal para a realização pura e simples de abortos. Esta é e sempre foi a estratégia usada. Fugir dos termos contundentes, mas implantar de forma disfarçada a devida autorização para que se possa agir de acordo com a ideologia abortista. O resultado da aprovação deste projeto de lei já é conhecido. Este é o objetivo da agenda abortista. O Executivo, sancionando a lei, irá estabelecer as regulamentações e normas técnicas que abrirão a estrada da implantação da prática do aborto. A estratégia é clara. E, infelizmente, o Congresso brasileiro entrou, como se costuma dizer, na jogada, aprovando e encaminhando um projeto destes para a sanção da nossa presidente. Tudo muito bem preparado, estudado, levado a efeito, sem devida discussão e sem a necessária participação da sociedade brasileira como tal, que sabidamente é, em sua maioria, contrária à implantação do aborto. O aparente respeito à legalidade que tal encaminhamento deste iníquo projeto de lei possa estar seguindo, tropeça em uma única e definitiva verdade, como nos diz o bem-aventurado Papa João Paulo II, na Evangelium Vitae. Reivindicar o direito ao aborto, ao infanticídio, à eutanásia e reconhecê-lo legalmente equivale a atribuir à liberdade humana um significado perverso e iníquo. O significado de um poder absoluto sobre os outros e contra os outros. Mas isso é a morte da verdadeira liberdade, dizia João Paulo II. É bom que exista uma legislação adequada ao atendimento humano de mulheres vítimas de violência sexual no Brasil. O que não podemos jamais admitir é que entre os possíveis encaminhamentos permita-se o aborto. Isto é inaceitável. Assim sendo, eu venho através dessa nota pastoral expor essa dramática situação aos diocesanos da Igreja Particular de Frederico Westphalen e às pessoas de boa vontade que acreditam e defendem o valor da vida, desde a natural concepção até o seu fim natural. E pedir fundamentalmente duas coisas. Escuta o que esse bispo está pedindo para nós. Primeiro, orações intensas, suplicando ao Senhor da vida que possa salvar-nos dessa chaga horrorosa que é o aborto. Segundo, a firme manifestação contra a sanção deste projeto de lei, fazendo telefonemas ou enviando fax para o gabinete da excelentíssima senhora presidente da República, que, como todos lembramos, na campanha eleitoral, vendo que poderia perder a eleição, comprometeu-se publicamente junto aos diversos líderes religiosos e perante a nação a não permitir durante o seu governo a implantação de nenhuma forma de aborto no Brasil.
Desejando a todos a paz e o bem que vem de Deus, eu os abençoo no Senhor. Frederico Westphalen, 14 de julho de 2013, 15º domingo do tempo comum, no ano C, Antônio Carlos Rossi Keller, bispo de Frederico Westphalen. Vamos aplaudir a palavra de um bispo da igreja que se preocupa, como os outros irmãos bispos, nós padres, com a defesa da vida, como Dom Antônio Carlos Rossi Keller se preocupou, nós também devemos nos preocupar. Também Dom Celso Marchiori, bispo de Apucarana, no Paraná, emitiu uma nota importantíssima sobre esse fato. Por que eu estou dizendo isso? Como Deus chamou Moisés na sarça, a ir libertar o seu povo que estava oprimido, injustiçado no Egito, Deus nos convoca hoje como católicos a nos posicionarmos diante dessa iminente aprovação do aborto na nossa nação. Ah, mas eu, padre? Aí você vai dizer, como Moisés, né? Mas eu? Olha a resposta que Moisés dá para Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Moisés vai dizer isso para Deus: mas quem sou eu para retirar esse povo da escravidão, da opressão? Quem sou eu para retirar esse povo desse sofrimento? E além de tudo eu tenho uma limitação, eu sou gago. Começou a dar desculpas. Quantos católicos dando desculpas? Quantos católicos se eximindo da responsabilidade? Quantos católicos de boca fechada que não têm coragem de se manifestar e dizer não ao aborto? Eu digo não a essa aprovação dessa lei. Eu digo não, eu não estou de acordo. E meus amados, nós somos a maioria, pelo menos 68%. Juntando com os irmãos evangélicos, vamos dar mais de 80% da nação brasileira terminantemente contra essa prática. Deus está chamando você como chamou a Moisés: vai e liberta o meu povo desta opressão. Diga para quem está do seu lado: é você mesmo que Deus escolheu. Não tenha medo. O bispo está pedindo oração, Dom Keller, e pedindo ação de nós católicos. Oração e ação. Pressão. Sabe o que é pressão? Pressionar. E ele dizia: envia fax, liga, pressiona, para que isso não seja sancionado no Brasil. Agora você pode dizer para Deus: conta comigo. Diante do martírio do bem-aventurado Inácio de Azevedo e daqueles outros mártires, será que nós vamos ter o descabimento, o descaramento de continuar em silêncio diante disso tudo? Será que a nossa consciência como cristãos não vai nos provocar? Será que nós temos medo de nos comprometer, de perder privilégios, de ser voz para aqueles que não têm? Ou nós vamos continuar na mesmice, na caduquice de um cristianismo muito piedoso, de muita oração, mas que não tem ação nenhuma? É impossível um homem de oração, é impossível uma mulher de oração, é impossível alguém que tem intimidade a Deus não se sentir incomodado diante de uma situação dessa. E diante de todo o conteúdo moral da doutrina da igreja, do catecismo da igreja, diante de toda a doutrina lá, já fundamentada na Congregação para a Doutrina da Fé, documentos do Papa João Paulo II, Evangelium Vitae e tantos outros, nós vamos nos calar como cristãos, como católicos? Deus está dizendo para mim e para você hoje, para os padres que estão aqui, para aqueles que me acompanham de casa, para cada um de nós, Ele está dizendo: eu escutei o clamor dos filhos de Israel, que chegou até mim, e eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles.
mas eu te envio ao faraó, eu te envio aos poderosos, eu te provoco para que você seja a minha boca, para que você seja o meu coração. É interessante, né? Por que Deus chama Moisés? E aonde entra a dinâmica do chamado de Deus? Deus chama Moisés porque Deus sabia que Moisés tinha um grande amor por aquele povo. Deus via o potencial que existia em Moisés de liderança. E Deus, Ele chama, e o chamado de Deus, a vocação profética que Deus nos confere, é uma resposta de amor. É uma resposta de amor, é um dom da minha vida por amar esses que são indefesos e que não têm defesa. Por amar os pobres, por amar aqueles que sofrem, por saber que muitos dependem da nossa voz para serem salvos. Moisés, eu te escolhi para que você salve o meu povo. Eu te escolhi para que você seja instrumento, mas, Senhor, eu não tenho condição, eu sou fraco, eu tenho medo, eu sou medroso, eu sou gago. Deus diz uma palavra, e Ele diz a nós como igreja, Ele diz a nós como batizados, Ele diz a nós como povo cristão: eu estarei contigo. Foi o que Deus disse para Moisés: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu dizia, Deus está do lado dos indefesos, dos injustiçados, e Ele vai sempre estar. Nós somos limitados, somos sim. Começar de mim. Mas essa palavra precisa arder o nosso coração, e nós entendemos que não somos nós, mas é o próprio Deus que escuta o clamor desses indefesos e nos provoca, nos tira do comodismo, como tirou Moisés daquele comodismo, daquela vidinha descomprometida que ele tinha em pastorear só aquele rebanho do sogro dele. Mas Deus quer sempre mais de nós. Ele quer nos retirar desse comodismo, Ele quer nos retirar dessa mornidão que muitas vezes nós nos encontramos. Ele quer retirar essa mordaça que nós colocamos ou que colocaram na nossa boca, para que nós sejamos um povo de profetas, para que nós não tenhamos medo desse mundo, daquele que atua nesse mundo e de ninguém. E onde vem a libertação do medo? Na certeza de que Deus está comigo. Diga isso: Deus está comigo. Diga. Diga mais forte: Deus está. Mais uma vez. Mais uma vez. Diga agora para quem está do seu lado: Deus está contigo. Diga para quem está do outro lado: Deus está contigo. Diga assim agora: Deus está conosco. Aponta para as câmeras e diga para quem está em casa: Deus está contigo. Essa é a certeza que nos alimenta, que nos encoraja, que nos impulsiona e que não nos deixa ficar parados, esperando de braço cruzado as coisas acontecerem. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Vocês estão me entendendo? Deus tirou Moisés do comodismo e disse: vai e liberta o meu povo, vai e tira o meu povo da opressão, da injustiça, da escravidão. Vai, porque eu estarei contigo aonde você for. Foi isso que Deus, se você tem a palavra, veja, Deus acompanhou assim aqueles que Ele escolheu, e Ele vai acompanhar também você. Josué, capítulo 1, versículo 5. Deus diz para Josué assim: ninguém te poderá resistir enquanto viveres, assim como eu estive com Moisés.
eu estarei contigo, não te deixarei e não te abandonarei. Se nós formos ler a história dos profetas, se nós formos ler a história dos juízes, Deus vai dizer para Gedeão que estará com ele, Deus vai dizer para Elias, para Eliseu, Deus vai dizer para Isaías, para Jeremias: eu estarei contigo, onde você for. Jovem, Deus está com você nessa missão que você recebe de Deus, de não ficar de braço aberto, mas de testemunhar. A provocação da igreja para nós jovens: quantas vezes nós dissemos nesse período que o gigante acordou, que a juventude voltou para a rua, que nós voltamos a protestar e a não aceitar mais as coisas que nós temos visto acontecer na nossa nação, porque Deus sabe o potencial que nós temos. Deus acredita na juventude, Ele investe em você, Ele vai estar com você, aonde você estiver, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na rua, na sociedade, onde você for testemunhar Jesus Cristo, o Senhor da vida, Ele vai estar com você. Ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as nações. Mas o Evangelho da vida, não o Evangelho da morte. Nós temos que ser pessoas comprometidas. Eu volto a dizer, vamos sair de um simples fideísmo que fica só rezando e rezando, não tem ação, não tem comprometimento social, não se compromete com a realidade dos pobres, com a chaga da sociedade, não se sensibiliza quando vê um jovem drogado, um jovem prostituído. Que fé é essa que não tem obras? Que fé é essa que não tem reação? Que fé é essa que aceita tudo? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa fé? Me mostra. Se fé é só rezar, nós não somos fideístas. A fé precisa ser acompanhada da ação, senão nós não vamos testemunhar nada para ninguém. Se nós formos um povo abatido, cabisbaixo, que não luta, que não enfrenta, que não tem medo, nós não temos que ter medo. Deus está conosco, Deus nos acompanha, Deus nos protege. E se preciso for derramarmos o sangue por esses inocentes, nós vamos derramar. Mas pelo menos nós tivemos a chance de um dia experimentar a vida, e ela não é boa? Porque os outros não têm direito? Por que querem tirar o direito dos outros que deveriam nascer? Pergunta para quem está desse lado: a vida é boa, não é? Você quer morrer agora? Ave Jesus, Ave Maria, cruz credo, padre, Deus me livre. Não é assim que tem muita gente que fala? Porque você teve chance de viver, porque não dá chance para os outros. Porque essa loucura dessa agenda abortista que quer ser enfiada na nossa goela. A nossa fé precisa provocar a ação. Moisés foi provocado por Deus, e ele foi na certeza: eu estarei contigo, eu não te abandonarei, eu estarei do seu lado. Se você tem a palavra, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Já lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 9. Hoje essa palavra ardeu no meu coração. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Nessa nação há um povo numeroso que me pertence. Parafraseando, Deus falando para Paulo. Certa noite, testemunha Paulo, numa visão, o Senhor disse a Paulo, diante das ameaças, Paulo estava sendo ameaçado.
Paulo estava sendo ameaçado. Diante das ameaças, Deus disse para Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Olha de novo aqui a promessa: eu estou contigo. Deus escolheu a mim e a você. Hoje a liturgia é a liturgia da escolha. Deus que elege Moisés, que se torna conhecido, que mostra a missão que Moisés recebeu de libertar esse povo. Da mesma maneira, pelo nosso batismo, nós somos chamados por Deus, e nós temos que alimentar no nosso coração essa certeza: Deus está conosco e nós não temos o direito de nos calar. Nós não temos o direito de retroceder. E aí Jesus, que é o novo Moisés, se nós formos lá no Jesus de Nazaré, no primeiro livro do Bento XVI, nós vamos ver Bento XVI, quando ele vai ali, na nova Torá, que para nós é o sermão da montanha. Quando na montanha, Jesus faz aquele belíssimo ensinamento, a nova Torá, Bento XVI vai dizer: porque Jesus é o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés, é aquele que foi enviado pelo Pai para libertar a mim e a você da escravidão, da opressão do pecado, da maldade, da malícia. Deus enviou o seu Filho, o novo Moisés, Jesus Cristo, para nos libertar da opressão, para nos libertar da injustiça, para nos libertar de todo tipo de escravidão. Deus, que amou tanto o mundo, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou um novo Moisés, mas não só para libertar aquele povo ali que estava oprimido no Egito, mas para libertar a todos nós. Desde aquele que está morrendo agora ou aquela, ao que está nascendo. Aqueles que virão no futuro. O Pai enviou o Filho para libertá-los da escravidão. E hoje, o Evangelho, Jesus vai se direcionar ao Pai e vai dizer: eu te louvo, Pai, o Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, para esse pequenino, que hoje Deus está fazendo uma grande revelação de uma escolha profética. Diga: você é o pequenino, é a pequenina, que Jesus está dizendo para o Pai: Pai, eu te louvo porque o Senhor não revelou aos sábios e aos entendidos esse grande mistério, mas revelou aos pequeninos, a mim e a você. Diga: obrigado, Pai, por essa revelação de Jesus Cristo, por essa salvação. Obrigado, Pai, por ter me dado Jesus Cristo, que morreu por mim lá na cruz, um novo Moisés, para me libertar do pecado, da escravidão, da morte, para me dar vida. Obrigado, Pai, por essa revelação que me atinge de cheio agora e que me traz uma certeza de fé, que o Senhor estará sempre comigo, que o Senhor estará sempre comigo, que o Senhor estará sempre comigo. Diga comigo Mateus capítulo 28, versículo 20. Diga mais uma vez Mateus capítulo 28, versículo 20. Mais uma vez diga Mateus capítulo 28, versículo 20. Estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Diga mais uma vez: estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Diga mais uma vez: estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Obrigado, Senhor,
porque eu não estarei sozinho em nenhum dia, em nenhuma batalha, em nenhuma luta. Eu não estarei sozinho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu e comigo o Senhor está. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixa mais ficar acomodado, indiferente a tudo que tem acontecido, e principalmente às injustiças. Eu te louvo, Pai, porque me revelaste hoje que, como chamastes a Moisés, também está chamando a mim. E eu quero fazer a tua vontade, Pai, por meio de Jesus Cristo. Eu quero fazer a tua vontade, Pai, por meio do Deus da vida, Jesus Cristo. Eu quero fazer a tua vontade, Pai, por intermédio de Jesus, o Senhor da vida. Ele veio para que todos tenham vida. E vida em abundância. Vá se levantando, segura na mão de quem está do seu lado. Veja, Moisés disse: mas o senhor tem certeza? Quem sou eu para ir no faraó? Sou pequeno, eu sou fraco. Muitas vezes nós não saímos do nosso comodismo porque nós nos sentimos assim incapazes, que nós não temos coragem de enfrentar o faraó, de enfrentar os poderes desse mundo, e nós nos calamos e vamos dando permissão, vamos deixando o inimigo avançar, vamos deixando o inimigo oprimir, destruir as pessoas, e vamos nos calando. Veja, mas a escolha de Deus é realmente, e sempre foi, a escolha dos pequeninos. Balança a mão do seu irmão e diga: Deus escolhe você. Deus escolhe você. Deus elege você. Deus elege você. Olha só, Paulo vai dizer de fato, irmãos, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26: reparai em vós mesmos os chamados, não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar aquele que se acha forte. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Levanta a mão do seu irmão e diga: Deus escolheu você. Deus escolheu você. É você. É você. Se liberte dessa mudez. Se liberte dessa nudez. Se liberte desse comodismo. Se liberte desse comodismo. Peça agora. Peça agora ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Que Ele te leve. Que Ele te leve a viver. A viver a sua fé. A sua fé. Concretamente. Concretamente. Com obras. Com obras. Concretamente. Concretamente. Com testemunho. Com testemunho. Concretamente. Concretamente. Com uma posição definida. Com uma posição definida. De um cristão autêntico. De um cristão autêntico. De um católico de verdade. De um católico de verdade. Que como bem-aventurado. Que como bem-aventurado. E nasce os seus companheiros. E nasce os seus companheiros. Você vai dizer. Você vai dizer: em defesa da fé de Cristo. Em defesa da fé de Cristo. Em defesa da Igreja Católica. Em defesa da Igreja Católica. Em defesa da Igreja de Roma. Em defesa da Igreja de Roma. Da Igreja Romana. Da Igreja Romana. Em defesa da sã doutrina da salvação. Em defesa da sã doutrina da salvação. Em defesa da vida. Em defesa da vida. Eu estarei. Eu estarei. Me posicionando. Me posicionando. Como um homem de fé. Como um homem de fé. E levanta os braços desse irmão, fecha seus olhos e canta essa canção. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. E Ele não tardará. Que eu seja santo. Que eu seja santo, santo, santo. Pois
pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, solte sua voz. Mas o Senhor virá E Ele não tardará. que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. A igreja canta, mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade, santidade da minha vida apresse. feche os seus olhos, erga a mão do seu irmão. E agora eu quero convidar você a fazer uma entrega da sua vida agora nas mãos de Deus. Como naquele momento Moisés entregou a vida dele, confiou que Deus estaria com ele. Deus estaria com ele diante do faraó. Deus estaria com ele naquela situação de envio. Eu te envio para libertar o meu povo da opressão. Eu te envio para libertar o meu povo da injustiça. Eu te envio para libertar o meu povo da escravidão. Eu te envio. E hoje Deus está nos enviando, assim como Jesus disse: Pai, obrigado porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Nós somos esses que o Senhor resolveu revelar o nosso chamado. Nós somos aqueles que o Senhor está chamando, mas é preciso de uma resposta. É preciso que nós demos ao Senhor uma resposta pessoal. Digamos a Ele: eu quero, Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor quiser. Eu vou contigo, Senhor. Eu estou entregando a minha vida, eu estou consagrando a minha vida, eu estou consagrando a minha voz, o meu conhecimento. Eu estou consagrando, Senhor Deus, a Ti as minhas limitações. Eu estou consagrando a Ti as minhas dificuldades, para que o Senhor haja através de mim, para que o Senhor faça através de mim, para que o Senhor opere através de mim. Ergue a mão do seu irmão e diga: eis-me aqui, Senhor, derrama sobre mim o seu Espírito, para que eu seja parte desse povo escolhido para viver a liberdade dos filhos e das filhas de Deus. Esse povo que a criação inteira espera ansiosamente a manifestação. Esse filho, essa filha de Deus que não se cala diante das injustiças, da opressão, que é livre na igreja, livre para proclamar a sã doutrina da salvação, livre para defender a igreja com a própria vida, para defender os inocentes com a própria vida, com o próprio sangue. Nós somos o seu povo, Senhor. Recebe a nossa entrega, recebe a nossa consagração, recebe a nossa decisão, recebe a nossa vida. Nós queremos viver a santidade, nós queremos ser um povo que se posiciona, que não se cala, que não se cala quando a luz falta, que não se cala diante da perseguição, que não se cala diante das incompreensões, que não se cala diante das injustiças, diante da política de morte, que não se cala, mas que se levanta como um povo justo e que caminha na justiça de Deus, que ama, mas também que entende que existe um juízo que precisa mexer com a nossa consciência. Mexe, Espírito Santo. E se te faltar as palavras, deixa o Espírito Santo orar pela sua voz. Vá aumentando o volume da sua voz. Vá orando, deixa o Espírito Santo selar a sua decisão. Somos, Senhor, tua igreja que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Uma igreja autêntica, original, fiel ao magistério, fiel à tradição, fiel à sagrada escritura, fiel à vida, fiel
fiel à família tradicional, fiel ao Senhor, fiel ao Senhor. Ergue a mão do seu irmão, mais alto que você puder. Ide ao mundo inteiro e proclamai o Evangelho a todas as nações, e pregai o Evangelho a todas as nações. O Senhor virá, o Espírito vem quando nós invocamos, e com a nossa voz nós declaramos que o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, santo. Mas o Senhor santo. virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. mas o Senhor virá, Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo, Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. que a santidade da minha vida apresse o Senhor E Ele logo virá. Segurando ainda na mão do seu irmão, diz o Senhor: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E eu quero usar as palavras do bem-aventurado Inácio de Azevedo: filhos, não temais, esforçai-vos. Ó meus filhos, que grande mercê é esse Deus. Ninguém tenha medo e nem fraqueza. Diga para o seu irmão: não tenha medo, Não tenha medo. esforça-te. Esforça-te. Que grande mercê é esse Deus. Que grande mercê é esse Deus. É essa mercê de Deus, É essa mercê de Deus. que você não tenha medo Que você não tenha medo e nem fraqueza, nem fraqueza. porque o Senhor Porque o Senhor estará do seu lado estará do seu lado. quando você Quando você se decidir se decidir cada vez mais cada vez mais por estar por estar do lado daqueles do lado que daqueles são injustiçados, são injustiçados, oprimidos, oprimidos, escravizados, escravizados, mortos. mortos. Ele virá Ele virá. e Ele não tardará. Ele não tardará. Balança só mais uma vez a mão do seu irmão e diga para ele: coragem, Coragem. Deus está com você. Deus está com E você. aplauda o nosso Deus, que é o Deus da vida. Pode aplaudir para valer. Mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Só você, só da sua voz. Mas o Senhor que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!